Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Quem fala aqui é o Pastor Leone. Estamos iniciando mais uma escola de líderes com o módulo de hermenêutica. Hoje nós iremos dar início à primeira aula, que iremos pautar a introdução da hermenêutica, o que é hermenêutica, por que é necessária hermenêutica e seus princípios aí rudimentares, ok? Então, vamos já aqui iniciar. Vamos já compartilhar a tela com vocês, tá? Quero que já, de imediato, compartilhar com vocês aqui o conteúdo, que vocês também receberão em PDF, né? Serão aí o nosso norte para usarmos aí nessas aulas, tá bom? Bom, vamos lá. Hermenêutica, aula 1. Primeiramente quero falar para vocês da bibliografia, que isso é muito importante. Nós não fazemos nada da nossa cabeça, nós sempre, respeitosamente, usamos autores confiáveis, autores que realmente são pessoas gabaritadas, de uma alta envergadura, e com isso eu quero compartilhar aqui os principais livros que nós usamos. É lógico que dentro desses livros há citações, e uma delas eu quero começar aqui falando sobre a espiral hermenêutica, talvez o nosso principal aqui, o nosso carro-chefe, que é a espiral hermenêutica. Nós podemos dizer que é um dos livros mais, assim se dizer, situados hoje nas academias, que é a espiral hermenêutica. Então, adquira ele, é um livro muito bom sobre hermenêutica. Outro livro também que quero compartilhar com vocês aqui, que é o do Gordon Fee, tá? Que é o Entendes o que Lê. Também é um livro muito básico, introdutório para as questões de interpretação bíblica. Tá? E um que também é muito importante, que ele trabalha com a tríade da interpretação. É um convite à interpretação do nosso autor Andreas Kostenberger. Ele, na verdade, trabalha com uma questão um pouco mais diferente. Ele começa aqui com o contexto entre história, literatura e teologia. São a tríade da interpretação: história, literatura e teologia. Então são os 3 livros que nós recomendamos a vocês, tá? Para que vocês venham aí adquirir. Bom, vamos lá, introdução. Primeiramente, eu quero começar com o texto bíblico aqui de 2 Timóteo 3:16 a 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, nós podemos dizer que toda a escritura é inspirada por Deus. Vale ressaltar que, quando ele citou isso, quando o apóstolo Paulo citou a Timóteo, não havia ainda o Novo Testamento. Havia ainda somente o Antigo Testamento. Então, quando ele fala de toda a escritura baseada no Antigo Testamento. Por quê? Porque toda a escritura, ela vem trazendo justamente esse ensino, esta repreensão, correção e educação na justiça. Porque eles foram criados e cresceram com essa base da escritura. Porém, hoje nós encaramos com toda a verdade bíblica, os 66 livros, que isso nos ajuda também a crescer no ensino, na repreensão, para a correção e para a educação na justiça, né? A fim de que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Bom, vamos definir primeiramente o que é a hermenêutica. O que significa hermenêutica? Bom, é uma palavra que deriva do grego hermeneuin e significa interpretar. Podemos definir como a ciência que define os princípios ou os métodos para a interpretação do significado de um texto. Isso é importantíssimo, porque nós não podemos sair interpretando a Bíblia da nossa cabeça. Nós temos aí realmente métodos e também temos princípios para interpretar as Escrituras. Também eu quero citar aqui a visão de Osborne, né, o Grant Osborne, que é o escritor do livro A Espiral Hermenêutica, né, que é o nosso carro-chefe aqui, também de todas as academias, meus irmãos. Osborne é uma mente brilhante. Ele diz o seguinte: a espiral hermenêutica deve ser vista de 3 perspectivas. Primeiro,
como é que nós podemos interpretar como uma ciência? A interpretação, a hermenêutica é uma ciência, ela é uma arte e ela é um ato de caráter espiritual. Por que uma ciência? Porque ela trabalha com o fator lógico e ordenado, né, das leis de interpretação. Então, é uma classificação lógica e ordenada das leis de interpretação, tá? Bom, como uma arte. Por que uma arte? Porque você adquire, você necessita de duas coisas, habilidade e competência. Todo artista, toda arte, ela exige habilidade e competência. Não tem como você fazer sem esses dois atributos. Então você precisa dessas duas formações, esses atributos que você desenvolve com o tempo, para aplicar as interpretação de passagens selecionadas. E como caráter espiritual, deve ser realizado na dependência e na direção do Espírito Santo. Por mais que nós venhamos ter ela como ciência, usar ela como de forma lógica, de forma ordenada, sistematicamente, e também como arte, nós não podemos esquecer que o fator preponderante, principal, é de caráter espiritual. Deve ser realizado na dependência e na direção do Espírito Santo. Dependência e direção. Então nós temos aqui duas dicotomias que acompanham cada parte. Lógica e ordem. Nós temos aqui habilidade e competência, porém, dependência e direção no Espírito Santo. Tá? E vamos lá. Sua tarefa também possui 3 níveis. Nós podemos colocar aqui o que o texto, o que o texto significa ou significou, que é a exegese, o que o texto significa para mim, que é a devocional, e como compartilhar com o próximo o que o texto significa para mim. Então nós temos aí 3 níveis. Então nós entendemos o que o autor pensa, o que ele significa, ou o que ele significou. Nós temos que, diante disso, agora, fazer essa devocional, sabendo o que ele significou para mim, e diante disso, como eu vou compartilhar com o próximo o que o texto significa para mim, que é a homilética, certo? Nós já aprendemos no módulo passado sobre homilética. Se você ainda não viu, nós temos uma série de vídeos de aulas falando sobre homilética, né, que é a arte da pregação. Bom, a natureza da escritura. Bom, vamos lá. A natureza da escritura. A Bíblia é ao mesmo tempo humana e divina. É a palavra de Deus apresentada em palavras humanas no decorrer da história. Essa dupla natureza da Bíblia nos possibilita a tarefa da interpretação. O fato de a Bíblia possuir um lado humano nos encoraja e nos desafia a interpretar. Então, assim, nós temos duas coisas nas escrituras. Nós temos o lado humano, que é onde pessoas, mais de 40 autores, escreveram as escrituras. Então nós temos a natureza humana. Porém, nós temos também a natureza divina, porque através da história, e nós vamos ver isso, nós temos uma revelação progressiva e uma revelação que se culmina, é o ápice em Cristo Jesus. Então nós temos aqui realmente duas naturezas da escritura. A natureza, ela é composta por duas naturezas, a humana e a divina, aonde nós podemos encontrar os dois de uma forma muito clara, de uma forma muito fluida. Bom, o alvo de toda boa interpretação é chegar ao significado correto do texto. Isso é fato, né? Nós temos que encontrar o significado correto usando as ferramentas da hermenêutica. E a hermenêutica, com as suas regras e princípios, nos possibilita isso. Precisamos abandonar a busca desenfreada por aquilo, né? Abandonar a busca desenfreada por aquilo que entendemos como o melhor entendimento do texto e deixar com que a hermenêutica se encarregue disso. Então, o que está querendo dizer nesse ponto? Nós não podemos simplesmente continuar olhando para as escrituras, interpretar da forma como eu acho que é, ou da forma como aprendi, ou que a maioria das pessoas falaram. Nós nunca podemos nos amarrar com essa informação de que o que eu aprendi é o que é. Não, nós temos que entender realmente que não é com base nos meus conhecimentos, nos meus pressupostos. Aliás, nós vamos usar muito essa palavra pressuposto, porque essa palavra pressuposto parte justamente daquilo que eu já sei,
das naturezas do conhecimento que eu tenho, né? Então, nós temos que entender o seguinte, nós temos que buscar o melhor entendimento com as ferramentas que a hermenêutica, né, ela nos dá, que ela vai se encarregar disso. A hermenêutica é importante, porque nos possibilita navegar do texto para o contexto, a fim de que o significado pretendido, isso é muito importante, grave isso, o significado pretendido, inspirado por Deus na Bíblia, fala hoje conosco com tanta relevância quanto foi em seu ambiente original. Então, o ponto aqui é o seguinte, o ponto é que a hermenêutica é importante e nos possibilita navegar do texto para o contexto. Nós temos o texto ali. E com isso, nós vamos fazer o seguinte, com as ferramentas da hermenêutica, ela nos dá o barco para navegarmos para o contexto. Pensa nisso, que o texto é o mar. O barco é a hermenêutica. Porém, como é que nós navegamos neste mar? Com contexto. Contexto é este barco. Né? Nós estamos lá, diante do texto que é o mar. Nós temos ali o contexto que é a navegação. A hermenêutica nada mais é do que este barco que nos possibilita a navegar para o contexto, para o objetivo, certo? Bom, o perigo da subjetividade. O que é subjetividade? Subjetivo é tudo aquilo que é particular. Subjetividade é aquilo que está subjetivo a mim. É algo que está ligado ao meu entendimento. Então, quais são os perigos disso? De eu achar que eu encontro as respostas, eu leio o texto, encontro. O perigo disso é o seguinte, o princípio da interpretação individual imposta pela reforma trouxe o perigo existente, a possibilidade do subjetivismo na interpretação bíblica. Então, eu quero só contextualizar vocês com a história da reforma protestante. Se você conhece um pouco da reforma, sabe o que aconteceu. E quando Lutero, ele disse que nós teríamos que ter um livre exame, né? Não o fato de que nós agora interpretamos da nossa forma. Não, o livre exame é você poder examinar, você fazer o exame, você poder realmente, deixa eu ver se isso aqui está certo, deixa eu estudar também, deixa eu entender quais são as ferramentas da hermenêutica. Não só os sacerdotes, que eram os padres, que eram os bispos, não só aqueles da época, mas nós também. Mas com isso nós temos o quê? As ferramentas disponíveis, que são a hermenêutica. Porém, criou-se na época o perigo da subjetividade, do subjetivismo. Então, nós corremos esse risco, né? Quando houve a reforma, ela trouxe esse perigo, né? Mas também nós podemos dizer o seguinte, o Sproul afirma o seguinte, subjetivismo acontece quando distorcemos o significado objetivo dos termos para adaptá-los aos nossos interesses próprios. Então, realmente, o subjetivismo vai nos levar a termos aí aquilo que nos convém. Então, eu vou ler as escrituras da forma que me convém, da forma que eu acho que é melhor, porém, eu tenho que entender o seguinte, eu tenho a hermenêutica, que é a minha ferramenta, que é a minha colega, né, de trabalho. Aí, com isso também, o que acontece? Nós temos aí a exegese ou exegese. Quando eu uso as ferramentas hermenêuticas, eu caminho para a exegese. Quando eu não uso, interpreto de qualquer jeito, eu acho como é que é, eu faço inferências usando o quê? A exegese. Então, são duas palavras gregas aqui. É lógico que é um balanço aqui, é uma forma de você entender diante daquilo que o ex, né, o ex é que significa de dentro para fora. Então, é algo que você extrai de dentro da escritura para fora. Agora, a exegese, né, nada mais é do que de fora para dentro. Então, eu estou colocando nos meus pressupostos a minha subjetividade para dentro do texto. Então, é onde eu crio a exegese. Então, vamos lá. O que é a exegese, então? A palavra deriva do termo grego, que quer dizer guiar, levar para fora de, como já expliquei. Exegese significa, ou exegese, como alguns preferem falar,
Significa, portanto, extrair o significado das palavras de dentro de um texto. Agora vamos entender o que é a exegese. Também deriva de um termo grego que significa para dentro de. Então, no caso, como eu expliquei, de dentro, de fora para dentro, né, como pressupostos. Portanto, exegese significa levar para dentro de um texto um significado que ele não possui. Então, nós devemos evitar isso daqui, a exegese, colocar coisas que nós achamos, para não criarmos saladas de frutas, né? Nós não devemos evitar isso. Bom, vamos lá. Nós temos agora, por que nós precisamos da hermenêutica, meus irmãos? A Bíblia não foi escrita ontem. A Bíblia não foi escrita 100 anos atrás. A Bíblia não foi escrita 50 anos atrás, pelos nossos avós, pelos nossos pais, não. Nós temos um problema enorme do distanciamento, que é o problema do distanciamento da interpretação bíblica. Então, o que nós temos que entender? Quais são esses problemas, né? Qual que é o problema? Bom, em primeiro lugar, ao estudarmos a Bíblia, notamos facilmente que ela foi escrita por vários autores. Isso já é um problema, porque cada autor pensa de um jeito. Então nós temos que entender como este autor pensa. E em diferentes épocas, lugares, olha para você ver, ó, várias épocas, então só isso já é um problema. Vários lugares, porque isso também já atrai também várias culturas, né? Nos traz muita informação, e essas informações é realmente que nos faz buscarmos, né, o que o autor estava pensando, o que aquilo significa, né? Então, é denominado entre os estudiosos como o fenômeno do distanciamento. Meus irmãos, este é um grande problema para nós. Por quê? Porque nós temos que agora usar uma forma, uma solução, né? Levando em consideração, aqui ó, levando em consideração a dupla natureza da Bíblia, que nós já falamos, né, que é a natureza divina e a natureza humana, podemos afirmar que esse distanciamento se aplica tanto no aspecto humano quanto divino. Nós temos as duas distâncias que nós já vamos ver, tá? A dupla natureza da Bíblia provoca um distanciamento temporal e espiritual, que precisa ser transposto para que possamos chegar à sua mensagem, como diz Augusto Nicodemos, no livro A Bíblia e seus Intérpretes. Isso também é um fator. Então vamos entender um pouquinho o que é esse distanciamento humano. Nós temos aqui 3 aspectos. O tempo, que é o temporal, contextual, cultural e linguístico. Vamos entender um pouquinho o temporal, só para você entender o problema da interpretação e por que nós não podemos interpretar de qualquer forma. Vamos lá. O abismo temporal que nos separa da Bíblia possui cerca de 2.000 anos. Mínimo, tá, gente? Mínimo. Tem livros que têm mais tempo. Isso se levarmos em consideração o último livro escrito, como eu acabei de citar. Isso representa para nós um grande desafio, tentar resgatar as concepções de mundo e cultura dos escritos bíblicos, né? Então, só que nós já temos um problema, que é a questão temporal, do tempo. Distanciamento contextual. Os autores bíblicos escreveram seus livros dentro de um contexto, olha aqui, ó, dentro de um contexto em que estavam inseridos, que eles viviam, para atender a alguma necessidade ou enfatizar algo que fosse necessário em determinado momento. Então, vamos parar para entender. Ele escreveu para as pessoas daquela época, para registrar situações daquela época. Mesmo que alguns tiveram a intenção de que fossem lidas futuramente, mas escreveram como se fosse daquela época, com linguagem daquela época, com costumes daquela época. Então nós temos esse problema contextual, né? E nós temos aqui também o distanciamento cultural e linguístico. Então nós temos aqui o aspecto cultural em que a Bíblia foi produzida e algo totalmente extinto. Não tem mais nada. Tudo que tinha naquela época não existe mais nada. Nem os escritos originais. Não tem, meus irmãos, não tem. Nós temos cópias e são milhares de cópias. Fique tranquilo que a Bíblia é um livro totalmente confiável. Mas tudo que existia de cultura e língua daquela época já não existe mais, tá? Nem o hebraico e nem o grego da época e até mesmo o aramaico. Todas as línguas que foram usadas na época
realmente já não existe mais. Os costumes, as tradições e as maneiras de se expressar diante da sociedade já não existem mais. As línguas bíblicas, o hebraico, o aramaico, o grego, como eu havia dito, não são mais pronunciadas. Então não existe, não é o mesmo grego que os judeus falam hoje. Não é o mesmo grego que os gregos falam hoje. O aramaico também. Então, assim, são outras. Então nós temos esse problema do distanciamento humano. E agora vamos entender aqui, ó, o distanciamento divino. Quais são os dois distanciamentos? Primeiro, o natural e o distanciamento espiritual. Bom, vamos falar primeiramente do natural. De todos os distanciamentos citados, esse é o mais significativo, pois a distância entre a nossa natureza e a natureza de Deus é imensa. Somos criaturas limitadas e finitas. Tentamos entender as coisas concernentes a um Deus ilimitado e infinito. Então, qual a questão aqui? A questão é que nós temos esse problema, ao qual nós somos limitados. Você e eu, nós somos limitados. Somos limitados em entender as coisas de Deus, os mistérios de Deus. Nós não conseguimos entender a natureza de Deus, a Trindade. Nós não conseguimos definir claramente o que é a Trindade. Nós temos um conceito, mas entendemos de forma, na sua completude, nós entendemos. A teologia, ela foi feita para que facilitasse os processos de entendimento. Mas a nossa teologia, o que nós temos hoje, é muito limitado, meus irmãos. Por mais que nós temos muito material produzido até hoje, desde o primeiro século até aqui, ainda é muito limitado para entender as coisas de Deus. Então, realmente nós temos o distanciamento natural e nós temos o distanciamento espiritual. O principal efeito da queda é que nos foi a deturpação do nosso entendimento acerca das coisas espirituais. Isso impõe alguns limites à nossa interpretação das Escrituras. Então, nós temos que entender o seguinte: a queda, nossa natureza pecaminosa, ela nos faz realmente sermos limitados e para entender as coisas de Deus. Então, nós temos a limitação. Agora, com isso, nós temos aqui o papel do leitor na interpretação. Nós temos aqui a sua função. Qual que é a minha função, então? A minha função não é usar dos meus pressupostos. A minha função é fazer realmente uma leitura com base nas ferramentas hermenêuticas. Por quê? Porque eu tenho uma série de problemas que eu não consigo resolver sozinho, só com o meu intelecto. Eu preciso dessas ferramentas, né? Que nós vamos aprender no decorrer do curso, tá? Então, qual é o nosso papel? Vamos lá. Primeiro, o processo de uma interpretação de um texto possui 3 focos: o autor, o texto e o leitor. Então são 3 focos aí que nós temos que ter. Existe o autor, o objeto, que é o texto, e o leitor. Então nós temos aí o emissor, que é o autor das escrituras, tem o objeto, certo? E nós temos o receptor, que é o leitor, que somos eu e você. Então, diante disto, surge a seguinte pergunta: qual dos 3 focos determina o que significa, determina o significado pretendido? Aqui tem um espacinho, meus irmãos, me perdoem, mas o que determina o significado pretendido? Quem determina isso? É o texto, é o leitor ou é o autor? Aí vem a outra pergunta: se tratarmos de um texto antigo, como as Escrituras, o problema parece agravar mais ainda. Bom, vamos lá. Uma vez que o autor não está presente para explicar, né, que no caso ele teria que ser a pessoa para nos explicar, mas ele não está presente. Ele já se foi no Senhor, né? Então, o significado do texto, podemos afirmar que o texto, se tornou autônomo. Então, já que o autor não está presente, nós temos o texto, o documento. Então, ou será que o leitor, no caso somos nós, que fornece o padrão de interpretação de um texto que é responsável pelo significado do mesmo? Bom, vamos lá. Qual é o pensamento da crítica moderna sobre tudo isso? Para nós entendermos esse problema. Na busca da interpretação de um texto, o leitor traz consigo todos os seus pressupostos e inclinações. É o que nós já falamos, né? Quando a gente vai ler alguma coisa, nós já levamos a nossa imaginação, já começamos a imaginar, e aí nós levamos os nossos pressupostos e inclinações. E isso é o que determina o significado do texto.
Esse fenômeno é conhecido como interpretação do tipo resposta do leitor. Isso seria, lógico, uma forma errada, né? E qual que é o problema dessa interpretação? Se eu, já que não tenho autor, e o texto, né, se eu não coloco ele como autônomo, como o responsável para me dar essas informações que o autor escreveu, se eu mesmo interpreto dessa forma, qual que é o problema dessa interpretação? O Grant Osborne, da Espiral Hermenêutica, ele diz o seguinte: o resultado é que o leitor agora é visto como o criador de significado e não o texto. Então não é o texto mais que cria o significado, aquilo que significa, mas sim o leitor. Olha o problema. E o ato de vir a entender tornou-se uma autodescoberta individual, mais que um processo de decodificação do significado textual. O autor agora é visto como inteiramente removido do texto ou da descoberta do significado. Então, olha o que nós fazemos. Quando nós colocamos os nossos pressupostos, o meu e o seu entendimento, para dentro do texto, eu acho que é isso. Então o que acontece? Nós excluímos, nós tiramos a possibilidade do texto ser realmente o anunciante daquilo que é. Aí nós colocamos uma autodescoberta individual, né, mais do que simplesmente decodificar. O processo de decodificação de um texto. Sabe quando você vai decodificar um código? Aí a gente não tem mais essa função. Eu leio e eu acho que é isso. Então já não precisa mais desses livros aqui, desse compilado de livros e de vários temas. A gente não precisa mais deles. Por quê? Porque agora eu coloco. É o Espírito Santo que me revela, então eu coloco. Não existe mais problema da distância. Então, agora o autor é visto como uma pessoa removida, né? E agora não é mais ele que vai nos passar essa descoberta. Bom, como é que nós devemos, então, enxergar esse processo? Nós falamos um pouquinho de exegese, né? A exegese, e estamos aqui no ponto da hermenêutica. O que nós precisamos entender? Existem as línguas originais. Então, as línguas originais foram os escritos nas línguas ao qual nós temos a capacidade de aprender. Qualquer um pode aprender as línguas originais, como o inglês, como o francês. Nós podemos aprender para quê? Para que nós venhamos, através das línguas originais, fazermos uma boa exegese. Então, por exemplo, quando nós pegamos um livro, por exemplo, desse, né, aqui, ó, o Novo Testamento grego, e quando nós lemos o Novo Testamento grego, ó, tá vendo? Isso aqui é o grego, Novo Testamento grego. Ou também, quando nós pegamos uma Bíblia hebraica, né, uma Bíblia hebraica, e nós abrimos o texto e encontramos aqui, ó, os escritos originais, certo? O que nós fazemos? Nós estamos aqui, através da língua original, buscando uma exegese. E é lógico que já temos boas traduções para isso, né? Mas fica um exercício, porque nem todas as coisas dá-se para traduzir para a língua original. Então nós temos que buscar realmente no original para fazer uma boa exegese. Da exegese, nós criamos aqui a teologia bíblica, né? E com isso, da teologia bíblica, que é os estudos do que o Antigo e o Novo Testamento tem a nos dizer como escritura no seu todo, né? Nós temos aqui a teologia histórica. O que isso importou na história da igreja? Como é que as teologias foram se formando? Como é que elas foram se criando? O que pensavam os teólogos de sua época, conforme a sua cultura, conforme a história caminhava. Então isso é muito importante, tá? A teologia histórica. Então nós temos aqui um quadro, ó, o que significou e o que significa. Daqui para cá é o que significou. Então, a teologia histórica, ela está no meio termo, tá? E aí, isso é o próprio Grant Osborne que nos dá. E aqui, nós temos o que significa para nós. E como é que isso vai caminhar? Da teologia histórica, vem para teologia sistemática, em sistemas, né? Sobre a graça de Cristo, temas como a salvação, temas como o homem, o pecado, Deus, Jesus, a igreja. Então, a teologia sistemática é em temas, é um sistema em temas. E depois, no fim, a teologia prática,
que é teologia prática? Aquilo que nós colocamos em prática. Como é que nós colocamos em prática? Através da homilética, anunciando a verdade, a pregação do evangelho, né? Pregando, ensinando. Então, isso é a teologia prática, tá bom? Então, existe esse caminho aqui, ó, da língua original para a língua de recepção, ok? Bom, aí vem o ponto. Então, diante de tudo isso, como é que eu devo ler a Bíblia? Como é que eu devo interpretar? Antes de interpretar, nós precisamos ler a Bíblia de forma diferente. Nós não podemos olhar como uma literatura somente. A Bíblia, se eu olhar para ela somente como uma literatura, ela vai perder um pouco seu sentido. Porque eu tenho que olhar para ela com dois fatores. Primeiro, é uma história, é um registro histórico, é uma verdade bíblica, mas também é a palavra de Deus. Principalmente é a palavra de Deus. Ela é inerrante. Mesmo que nós falamos que é inerrante porque mesmo com os problemas das falhas humanas que parecem ser contraditórias quando nós lemos, as escrituras, elas são verdadeiras, elas se conectam, as histórias se conectam, as profecias se conectam, então tudo se conecta. E aí vem o ponto, como devemos ler a Bíblia então? E aí eu quero dar uma dica para você que lê a Bíblia, gosta de ler a Bíblia, ou até mesmo não tem muita prática. Eu quero dar para você 3 métodos que vai mudar a sua forma e a concepção de como você deve ler a Bíblia. Primeiro, eu quero te dar esses 3 métodos de interpretação, tá? Esses 3 métodos não são os mesmos 3 métodos que nós veremos futuramente. São 3 métodos de interpretação no sentido a partir de Cristo, tá? Então vamos lá. Para entender de forma básica o Antigo e o Novo Testamento, devemos ler as Escrituras a partir de Cristo. Por isso que eu coloquei aqui, a partir de Cristo, porque é a forma como nós vamos ler, que é a revelação progressiva, né? Pois ele é o ápice da revelação. Com isso, contamos com 3 métodos: alegoria, literalismo, né, ou literal, e tipologia. Então vamos lá. Primeiramente, o literalismo. O que é o literalismo? É ler uma passagem no seu modo literal, no seu modo usual, comum, sem gavetas de revelação no texto. Sabe quando aquela pessoa quando vai ler e ela cada dia acha uma interpretação para o texto? Isso não existe. Tá? A Bíblia ela só tem um objetivo, e aquele objetivo é descrito pelo autor, pelo texto, certo? Então, através do texto, né, nós temos uma literalidade nos seus fatos, ok? Lógico que nem todo livro é literal, tem livros poéticos, tem livros de sabedoria, então nem tudo vai apontar para uma história de literal, né? Algumas coisas vão ser coisas de sabedoria da vida, sobre alguma poesia, né, uma forma poética. Então é isso, ó. Exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1. Então nós temos aqui uma literalidade dos fatos. Deus criou os céus e a terra. É literal. Quando nós lemos o Salmo 1:1, e por que eu escolhi o Salmo 1? Porque o Salmo 1, no próximo aí, o mesmo Salmo 1, que vai ser o versículo 3, nós vamos entender outra coisa, tá? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Então nós temos aqui uma literalidade. Feliz é aquele que não anda em conselhos, em conversa, dando ouvido, dando corda para pessoas ímpias, né? Para o ímpio no sentido que todos nós somos pecadores, mas no sentido de ímpio quer dizer que é a pessoa que não pratica a justiça de Deus, certo? Nós temos também Ezequiel 28 e Isaías 14. Por que eu coloquei esses 2 textos? Porque são textos que está falando literalmente do rei. Não é aqui, nós não podemos entender como Satanás, tá? E como outros dizem, Lúcifer. Até porque essa tradução Lúcifer não se aplica aos originais, tá? Não se aplica. É uma tradução da Vulgata Latina. Então, Ezequiel 28, Isaías, faltou um S aqui, perdão, tá? Isaías 14 é realmente uma história literal, tá bom? Mateus 3:10, 12, quando João Batista fala também que ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Então nós temos uma dicotomia aí. Nós temos Jesus batizando os justos no Espírito Santo e batizando os ímpios com fogo para condenação, porque ele está falando sobre uma dualidade do texto, tá? Então, depois você abre lá e vai encontrar essa dualidade, ele falando sobre a palha, o trigo,
sobre o que ele separa para o celeiro, o trigo, e a palha para o fogo. E aí ele coloca, né, que ele batizará com o Espírito Santo, no Espírito Santo e com fogo. Tá? Esse é o literalismo. Alegoria. O que é alegoria? Alegoria tem como princípio apresentar o texto através de simbologias, parábolas, profecias, como representações abstratas e tudo que não se aplica de forma literal. Se você pensar isso, tudo que não se aplica de forma literal é uma alegoria, tá? É uma alegorização, tá bom? Então aponta para uma verdade literal, de fato. Existe uma alegoria, uma mensagem alegórica, mas que aponta para uma verdade literal. Nós temos aqui o Salmo 3. Então o Salmo 3 vai falar que nós somos plantados como árvore à beira de um rio. Nós somos uma árvore? Não, nós não somos. Então, mas por que ele fala? Ele nos compara, então, uma linguagem alegórica. Salmo 23. Quando nós pegamos o Salmo 23, e nós vemos lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, ele está querendo dizer o seguinte, nós como ovelhas, né? Nós como ovelhas, ele é nosso pastor. Mas você é uma ovelha? Você é um animal? Não. Então ele está querendo fazer uma comparação existente. Então é uma forma alegórica de colocar as palavras. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, né? Ele me leva às águas tranquilas. Então assim, está narrando uma vida de um pastor de uma ovelha. Mas não quer dizer que nós somos uma ovelha no sentido literal. Nós somos uma ovelha no sentido figurado, alegórico. E aí tem Provérbios, Eclesiastes, né? E por aí vai. Algumas parábolas também são no seu sentido no seu sentido também simbólico, né, alegórico. E eu coloquei de novo aqui Ezequiel 28, Isaías 14. Por que eu coloquei? Porque lá também existe alguns elementos. Você vai encontrar ali elementos, por exemplo, como ele falando de querubim. Você era o meu querubim, né? Ele vai falar de pedras. Ele vai falar de vários elementos ali, que você vai encontrar no texto, que são elementos figurados, não são literais. Existe uma história literal para um rei, mas também existe uma figuração de linguagem, uma figura de linguagem, que é alegoria. Né? E a tipologia? A tipologia é um ponto muito interessante, meus irmãos. Por quê? Porque quando nós lemos a Bíblia, aí vem o ponto aqui, é o ponto chave desse, né? Não que os outros não sirvam, serve também. Os três são importantíssimos. Mas a tipologia vai nos levar a entender o propósito das escrituras. Por quê? Olha que interessante. A tipologia, tá pequena aqui, mas eu acho que dá para vocês dar um zoom aí e buscar a informação aqui. Ó. A tipologia está ligada à história do Antigo Testamento, com representações em tipos, pessoas, eventos, objetos, lugares que apontam para Cristo em todos os aspectos. Olha que interessante. Desde o início da criação, a mensagem já é clara. Jesus Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Isso que diz lá em Apocalipse 13:8. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Agora, parem para analisar o seguinte. O Antigo Testamento, desde Gênesis até Jesus, Deus está revelando-se ao povo de Israel, Israel que existe uma eleição instrumental de Israel, e aí ele está se revelando de forma graduada. Então por isso que nós chamamos de revelação progressiva. Então guarde essa palavra, revelação progressiva. Nós vamos ver aqui no próximo slide, mas olha que interessante. E como isso se deu? De quais elementos? Através da arca, pedra, serpente no deserto, o próprio deserto, o êxodo, Abraão e Isaac, né, as tribos, as 12 pedras, pão, maná, templo, altar, tabernáculo, arca da aliança, azeite, rei, juízes, sacerdotes, profetas, animais, leão, cordeiro. Meus irmãos, parem para analisar o seguinte, todos esses elementos que foram histórias, fatos reais, Deus se revelou através destes elementos. E olha que interessante aqui. Né? Bom, como é que nós temos que ler? Leia, se você nunca leu a Bíblia inteira, eu faço um convite para você. Faça isso, meus irmãos, que assim, o cristão que não leu a Bíblia
depois de um ano de convertido e não leu a Bíblia inteira, precisa rever seu conceito de conversão, tá? Mas vamos lá, ó. Leia primeiro o Novo Testamento. Isso é uma dica. Por quê? Porque a partir, né, eu leio o Novo Testamento a partir de Jesus, depois o Novo Testamento automaticamente explicará o Antigo. Pois a revelação é progressiva. É isso, ó. Aqui está o segredo do negócio. A revelação das Escrituras é progressiva. Ó, o que é revelação progressiva? Olha lá, a revelação progressiva é a narrativa da história, desde a criação, queda, construção da sociedade, eleição instrumental de Israel, escravidão de Israel, libertação de Israel, juízes, profetas, sacerdotes, reis, reino, divisão do reino, exílio, libertação do exílio, reconstrução de Jerusalém, Império Babilônico, Persa, Macedônio, Romano, Jesus. Então, olha para você ver, da revelação progressiva, né? Da revelação progressiva aqui, ó, até Jesus, no início aqui da história, da criação até Jesus, existe uma revelação progressiva. Essa revelação, olha aqui, nas entrelinhas da história estavam as tipificações, que são os tipos, que é a forma tipológica, acerca de Cristo Jesus, que é o ápice da revelação. Aí Hebreus 1:1 é importante, né? Nós lemos Hebreus 1:1. Por quê? Porque Hebreus 1:1 é realmente ali o cerne e a determinação do que é a revelação progressiva. Então, olha aqui, vamos lá. Hebreus 1:1. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, olha aqui, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras. Então, essas muitas vezes e muitas maneiras foi tudo apontando. Você pega Abraão e Isaac lá, você vê ali Jesus. Você pega a arca, você vê Jesus. Você pega ali Abraão soltando o primeiro, o segundo e o terceiro pássaro, você vê Jesus. Então, assim, você vê Jesus nos reis, nos juízes, nos sacerdotes, no tabernáculo. Você vê Cristo sendo anunciado. Por isso que em Colossenses, faltou esse texto também, em Colossenses fala o seguinte, que todas essas coisas eram sombras. Eram sombras. Né? Isso é importantíssimo, por quê? Porque faz sentido que tudo isso seja uma sombra, porque a sombra anuncia o corpo. A sombra tá vindo. Chega o corpo, pronto. É Cristo. Então tudo isso era a representação da sombra. Então, conclusão desta aula é o seguinte, é bem verdade que é impossível lermos um texto sem os nossos pressupostos. E é também perigoso deixar o nosso conhecimento e tradição teológica de lado quando buscamos interpretar o texto bíblico. O erro está no fato de tornarmos esses pressupostos em opiniões pré-concebidas que possam controlar ou determinar o significado do texto. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, para concluir nessa introdução dessa primeira aula, é que nós não podemos de forma alguma ler as Escrituras com os nossos pressupostos. Nós precisamos das ferramentas de hermenêutica. Essas ferramentas nós iremos conhecer, como algumas já foram apresentadas aqui. Mas só para você entender, nós temos o problema da distância, nós temos o problema da subjetividade, nós temos vários problemas quando nós não usamos a ferramenta da hermenêutica. Então, meus amados, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso você tenha alguma dúvida, você pode nos contatar através do grupo da Escola de Líderes e também através do chat do próprio canal do YouTube. Então você pode perguntar e nós iremos tirar suas dúvidas, tá bom? Então é isso. Que Deus abençoe sua vida grandemente. Nós estamos à disposição e um abraço e que a paz do Senhor Jesus os alcance. Em nome de Jesus. Deus abençoe.